a nossa força centrípeta, né, que aparece ali na curva que eu falei para vocês, né, que de repente ela aparece. Isso aqui é um gráfico mostrando, né, a força centrípeta e o comprimento, que é o alinhamento que nós temos. Reta, curva. Nesse ponto aqui, ó, ela não existia e de repente ela surgiu. Olha só, do nada você tem uma força que surgiu no PC, se manteve até o PT e depois ela saiu. Isso aqui que não pode, que é inadmissível. E é isso que a gente quer alterar. Quando nós inserimos uma transição, nós precisamos de um comprimento de transição chamado LS. Quando nós inserimos essa transição, olha só, isso aqui muda. Nesse caso aqui específico, nesse primeiro exemplo, essa transição é insuficiente, ela é muito curta. Por mais que eu tenha inserido a transição, essa força ainda está aparecendo de forma muito repentina. E não é o que nós queremos. Então nós vamos, olha só, calcular os valores de uma transição mínima, para que essa força, olha só, ela apareça lentamente. E é assim que fica, né, o gráfico da força centrípeta, né, quando você adiciona um comprimento de transição. Poderia ser maior? Poderia. Inclusive, tá, gente, você pode botar uma transição, ó, até o centro aqui e saindo dela. Aí o que vai acontecer se você fizer isso? Olha só, o SC vai ser igual ao CS. Não tem curva circular, é só transição. Você saiu da reta, entrou na transição. Quando você terminou a transição de entrada, você já começa a transição de saída. A pessoa está girando o volante, né? Fazendo ali a curva para a direita. Quando ela pensa que o volante vai parar de girar, ela já começa a desfazer o giro do volante. Nesse ponto central aí. Para calcular a transição mínima, nós temos alguns critérios. Critério chamado de dinâmico. O que é o dinâmico? Ele está relacionado com o movimento, né? O deslocamento do veículo. E aí, para calcular com relação, né, ao critério dinâmico, temos aqui o LS mínimo. A resposta disso daqui vai ser dada em quê? Em metros. Pô, mas está a velocidade ao cubo aqui, é quilômetro ao cubo por hora ao cubo, né? É, mas esse 0,036 já está fazendo a conversão, tá, de tudo isso aí, e no final vai sobrar somente metro. Bacana? Pelo tempo, né, o tempo de execução da manobra, tá? Então vai ser velocidade de projeto sobre 1,8. Também a resposta também será em metros. E, por último, aqui nós temos estético, tá? Que ele vai ser dividido em dois. Olha, se a velocidade for inferior a 80 km por hora e se a velocidade for superior a 80 km por hora. Você não faz as duas equações. É uma ou outra, dependendo da velocidade de projeto. Ou seja, você vai fazer no mínimo 3 equações aqui. Você vai ter que fazer o dinâmico, você vai ter que fazer o tempo e você vai ter que fazer um desses dois estéticos. E aí o que é que surge aqui, né? Olha só. Nessa primeira equação nós temos ELF. Pessoal, esse Ezinho aqui, ele é de superelevação, tá? LF é a largura da faixa. A superelevação, tá? Dentro dessa equação, ela vai entrar diretamente em porcentagem, por exemplo, se for 8%, se for 5%, ela vai entrar como 5, como 8, tá? Entra o valor inteiro em porcentagem, porque ela já considera a conversão. A resposta final sempre é em metros. A transição máxima possível de se obter, ela acontece, tá, nessa situação aqui. Aí essa equação aqui embaixo, com certeza vocês lembram dela. Se vocês olharem essa equação, ela é a equação do D. Olha só, π AC vezes R dividido por 180. Isso aqui é quando é em graus e esse aqui embaixo quando é em rádio. Então quando é em rádio, ó, ACRC. Sai, olha só, isso daqui, né? Quando é em rádio. E por que essa nossa equação do comprimento de transição máximo ele vai ser igual ao desenvolvimento? Acontece que se você olhar aqui, ó, todo o espaço que você tem para colocar a sua curva, qual é o espaço que você tem? O espaço que você tem é exatamente a sua curva. Então, se eu faço o SC e o CS baterem aqui no meio, ó, SC igual a CS, o que é que eu estou dizendo com isso, né? Que a minha transição iniciou, ela veio até aqui, o máximo que ela poderia bater, e voltou. Então, a sua curva some, a sua curva circular some. Você está usando todo esse trecho para a sua transição. Maior do que isso não dá. Se você tenta usar mais do que isso, né, você vai ter um desencontro aqui. É uma transição maior, né? Isso aqui não vai bater o seu alinhamento aqui no centro, tá? Então, por isso que nós devemos ter o cálculo de uma transição máxima possível a ser encaixada, tá? A transição máxima, ela surge com alguns fatores aqui, tá? Quando eu tenho SC igual a CS, outras coisas acontecem ao mesmo tempo. Olha só, o meu DC não é um trecho em curva circular, e aqui ele desapareceu, né? A minha transição ela começa, quando ela termina a primeira transição de entrada, começa a de saída. Então, automaticamente, quando você tem o que a gente chama de transição total, que é quando o SC é igual a CS, automaticamente o seu desenvolvimento DC ele vai ser igual a 0. Outra coisa que acontece também é que o seu AC ele se torna igual a 2θ, porque o ΔC, nesse caso, também é 0. Então, se o AC era igual a ΔC menos 2θs, só que esse daqui é 0, né?
o AC fica igual a 2θ. Isso daqui, tudo acontece quando se tem uma transição total, né? Quando todo o seu trecho em curva ele é, na verdade, transição. Todas aquelas sequências de equações são para encontrar o TT. Por que nós queremos encontrar o TT? Porque depois que você encontra a tangente total, todos os outros pontos notáveis ficam mais fáceis de serem achados. Então nós temos aqui, olha só, o TS. Como que eu encontro o TS? Nós escrevemos lá, né, ó, PI menos TT. Né? Então, se eu subtrair essa distância entre PI e TS, se eu subtrair o TT entre eles aqui, eu vou encontrar o TS. Para encontrar agora o SC, o que é que eu tenho que fazer? Ora, é só lembrar do que eu falei para vocês. Olha, sempre que eu preciso de um ponto, eu tenho que olhar para o ponto anterior e somar a distância entre eles. Então, o SC, que é esse ponto, eu preciso do ponto anterior. Quem é o ponto anterior? O TS. Qual é a distância entre eles dois? O LS. Passando para o próximo. O CS, eu preciso saber o ponto anterior, que é o SC, e somar com a distância que existe entre eles dois, que é o DC. E por último, o ST. Para encontrar o ST, eu preciso saber o ponto que está anterior a ele e somar com a distância entre os dois, que é o LS. Então tá aqui, né? Para encontrar todos esses pontos notáveis, tá? Não tem mistério, tá, gente? Tem que se seguir a sequência de cálculo, né, que nós vimos. Nós vamos daqui a pouco, tá, fazer uma atividade. Inscreva-se para ajudar o canal a crescer e continuar recebendo conteúdo de qualidade. Se puder, também dê like e compartilhe.